Olá, crianças! Hoje nós vamos estar finalizando a nossa apostila 4 de matemática. Essa aula é referente às aulas do dia 13, 14, 15, 16 e 17 de julho. E lembrando que na próxima aula nós estaremos fazendo uma revisão e correção da apostila. Nós vamos começar a nossa aula falando do prisma. O prisma, gente, eles podem apresentar diferentes formas. Porém, todos devem ter duas bases planas, paralelas e várias faces laterais. O formato do prisma depende de sua base. Ele pode ser triangular, quadrangular, pentagonal e etc. Então, nós temos aí 4 imagens. Nós temos a triangular, que as bases são constituídas de triângulos. A quadrangular, que são bases constituídas de quadriláteros. A pentagonal, que são bases constituídas de pentágonos. A hexagonal, bases constituídas de hexágonos. A heptagonal, bases constituídas de heptágonos. E a octogonal, bases constituídas de octógonos. Então, observem a representação espacial dos prismas. Nós temos o prisma retangular, o prisma quadrangular, o prisma pentagonal e o prisma hexagonal. Agora vocês vão responder a atividade 20, lembrando que ele pede para circular as que não são prismas. Lá na página 15 e a atividade adicional 17. As figuras geométricas planas. Gente, essa atividade ela é para relembrar alguns conteúdos vistos na nossa apostila anterior de matemática. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão observar a tabela e seguir o nome de algumas figuras planas, figuras geométricas planas, e vão completar com a quantidade de vértices os espaços correspondentes. Então, aí nós temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono e o heptágono. Vocês vão completar essa tabela colocando a quantidade de vértices que cada uma delas tem. E responder aí, como chamamos as figuras geométricas com 8 vértices, 8 lados e 8 ângulos? Essa a gente vai corrigir depois na nossa aula online. Mas façam, tentem relembrar, podem pegar as outras apostilas. E respondam as atividades de 21 a 23 e a atividade adicional 18. Vamos medir? Na apostila anterior, você mediu alguns segmentos de reta utilizando a régua. Você já parou para pensar no instrumento que usou? Você acha que podemos medir o comprimento de todos os objetos somente com a régua? E será que sempre utilizou a régua ou outro instrumento parecido para medir algo? Gente, é importante que vocês percebam nessa aula que os instrumentos de medidas não padronizados, eles geram várias respostas diferentes. Por isso, a importância de se usar instrumentos de medidas padronizados. Há um tempo atrás, eles usavam partes do corpo para medir o tamanho de algo. Por exemplo, o palmo, o pé, o polegar. Esses são os instrumentos de medidas de comprimento não padronizados. A apostila pede para que vocês meçam a carteira da sala de aula. Como nós não estamos na sala de aula, vocês vão procurar algum objeto que vocês consigam medir usando as palmas das mãos de vocês. Então, eu quero ver na aula online quem conseguiu fazer e eu quero ver a resposta de todos. Certo? Nós temos aí os instrumentos de medidas de comprimentos padronizados, como a fita métrica, a régua, a trena, o metro rígido e o metro articulado. Respondam às atividades 25 e 26 e a atividade adicional 19. Retas paralelas. Duas retas que nunca se cruzam, por mais que as prolonguemos, são chamadas de retas paralelas. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. Observe que elas não possuem pontos em comum. Gente, para essa atividade vocês vão precisar do esquadro
e da régua de vocês. Então, ó, usando a sua régua e seu esquadro, você pode traçar retas paralelas. Comece treinando como no exemplo a seguir. Nós temos então o exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3. Importante, segure bem firme a régua e o esquadro e deslize-o com muito cuidado para não deslocar a régua. Agora vocês vão responder as atividades de 26 a 30 e lembrando que na próxima semana nós vamos estar fazendo uma correção e uma revisão dessa apostila. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima!